Olá, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esta aqui é a parte 6 do tutorial, na verdade da série de introdução aos user forms que eu venho publicando recentemente, cuja motivação e a razão por estar querendo isso daqui eu já falei nos 5 vídeos anteriores, então eu recomendo que você dê uma olhadinha nas outras partes do vídeo, onde cada uma eu falei de um controle, além de ter falado do user form lá no primeiro, e agora é a vez do option button. O que eu acredito que vale a pena frisar aqui, apesar de você estar vendo esse vídeo muito provavelmente, ou porque se você não estiver vindo aqui por causa da série, mas porque você quer saber alguma coisa do Option Button, eu vou falar somente o que se relaciona ao Option Button e não aos controles em geral. Por exemplo, propriedades que cabem a todos os controles como Enabled, eu acabo trabalhando ela ou falando a respeito em um outro tutorial, por isso que eu acho que vale a pena dar uma assistida em todos. Eu tenho tentado fazê-los o mais enxuto possível, às vezes dá, às vezes não dá, às vezes precisa ser comprido, mas vale a pena dar uma olhada, porque tem bastante conteúdo não só sobre controle, como dicas de VBA, como usar e por aí vai. E mais detalhes, outros vídeos. Outra coisa que eu acredito que vale a pena comentar, na verdade eu quero comentar a respeito, para quem acompanha o canal, tenho duas pequenas novidades. A primeira delas é que, senhoras e senhores, Ricardo Horta está de volta. Para quem não conhece, Ricardo Horta, nos tempos das trevas da internet, onde quase não se achava conteúdo, redes sociais ainda eram desconhecidas e o YouTube nem sonhava em nascer, nós tínhamos os sites, os blogs, os tutoriais, os artigos, e junto com o Gil Batiste, esse cara que está aí, ele reinava com tutoriais com uma irreverência e uma qualidade ímpar, que eu nem sei aqui dizer. Não fosse ele e o Júlio Batiste, provavelmente eu não seria quem sou, muito menos a internet. Até hoje, pessoas que conhecem meu trabalho, eu fiz muita referência para trabalhos do Ricardo, perguntam onde é que ele estava. Eu tive a chance de trocar uma ideia muito rápida com ele no Twitter. Ele respondeu que precisou ficar fora por problemas de família, mas está de volta. A notícia ruim é que o conteúdo que ele tinha publicado nos sites dele se perdeu. Ele não vai conseguir restaurar, o que é uma pena, porque era um conteúdo excelente. Mas ele está republicando tudo que ele sabe e conhece, numa pegada que é totalmente dele, em um estilo que eu acho que é muito bacana, é muito irreverente, vale muito a pena acompanhar, pessoal. Link aqui no post, aqui na descrição do vídeo, você está vendo aí também o site dele e o Twitter dele. Eu acredito que vale muito a pena. Ele fala bastante de Excel e também de outras ferramentas. Essa é a notícia 1. E a notícia 2 é que, primeiro, recomendo que vocês assinem o canal aí do Márcio Ribeiro, do Master MR Tecnologia. Dá muitas dicas, não só de Excel, VBA, como também de certificação, como você faz para se certificar, dicas para você se certificar em Excel. Existe sim certificação, não só para tecnologias como servidores Windows e bancos de dados e linguagens de programação, mas também tem certificação para Office, certificação para Excel, e ele dá dicas de como você conseguir essa certificação, além de falar de outras coisas. Enfim, o Márcio, eu vou participar de uma entrevista com o Márcio, ele vai me entrevistar. Vai acontecer provavelmente na segunda semana de julho. Não tem data certa, mas fiquem ligados, tanto no canal dele quanto no meu canal. Twitter, tem lá a página do Facebook. Quando eu tiver a data, eu vou postar lá, inclusive no blog, ok? Acho que notícias que eu tinha para compartilhar com vocês era isso. Bora então para o vídeo a respeito de Option Button. Vou minimizar isso daqui. Link para tudo isso aqui na descrição, ok? E vamos falar sobre Option Button e frames. Vocês vão entender por que nós precisamos falar de frames ao decorrer do vídeo. E VBA aberto, o que a gente precisa? Primeiro a gente precisa de paciência, bom senso e user form. Vamos seguir a regra e vamos dar nome aos bois. Option Button e por aí vai. Como caption, aqui haverão Option Buttons ou alguma coisa que você achar significativa, ok, pessoal? Só estou colocando aqui para que vocês vejam que como as propriedades refletem, que você tem que povoar o seu user form de informação relevante para aquilo que você vai produzir, certo? Option, ou vamos chamar opções. Vou deixar o português aqui um pouco mais atrativo. Desculpe pelo barulho, se vocês estiverem ouvindo barulhão aí atrás, é um helicóptero do hospital que tem aqui atrás de casa, tá? Nada grave. E vamos procurar
o controle com o qual vamos trabalhar, que é esse carinha aqui. Tem esse círculo com uma bolinha dentro. Eu pego esse cara, coloco aqui, vou colocar um. Acho que ele não deveria ter ficado tão pequeno assim. Tem o Ctrl Z. E vou colocar um... Não, por enquanto eu vou deixar só esse cara aqui, certo? Vou até diminuir o user form e vou clicar em executar. Aqui, cliquei em executar, eu tenho aqui uma caixa de seleção que tem uma característica muito interessante. Uma vez que você a selecione, você não tem mais como desselecionar, você não tem mais o que fazer. Ela vai ficar com aquele valor e pronto, acabou. Onde é que então ele se torna útil, né? Diferente do checkbox, que foi o último controle que nós falamos, que nós temos a seleção múltipla e também eu posso selecionar ou desselecionar o controle. O Option Button ele trabalha como um controle de seleção única. Ou seja, se eu tiver uma ou mais opções e elas estiverem sendo oferecidas através de Option Buttons, agora que eu tenho mais de um na tela, eu vou mandar executar de novo. Notem o seguinte, eu seleciono um, agora eu vou selecionar o outro. O que acontece é que ele substitui a seleção do anterior. E se eu fizer isso daqui também no Option 1, ele vai lá e muda a seleção. Ou seja, é um controle de seleção única. Dentre tantas opções que você oferecer para o usuário, através de Option Button, você dará a ele o direito, ou pelo menos a obrigatoriedade de preencher pelo menos uma só e tão somente uma, e não pode passar disso. E não funciona somente com duas, funciona com muito mais opções. E esse Option Button aqui ele é perfeito quando você for fazer questionários que você dará ao seu usuário a opção de selecionar uma opção de resposta entre tantas. Se você precisar dar a ele, no caso de uma prova, de um teste que você estiver fazendo perguntas e você quiser conferir qual que é a resposta correta, são mais raras as questões que tem mais de uma opção e são mais comuns as que tem somente uma opção. Ou seja, se tem lá uma questão com 5 opções, é somente uma que ele vai conseguir selecionar. E o Option Button ele manuseia, digamos, isso automaticamente para você quando você tem Option Buttons dentro de um mesmo user form, ok? Só que é claro, a gente vai lá e a gente vai dar nome aos bois, né? opt opção 1. A gente pode fazer a mesma coisa para os outros Option Buttons, só que a gente só vai substituir. Aqui eu só estou dando nome para não ficar Option Button, não ficar a opção padrão. Opção 1. E a gente vai fazer a mesma arte que fizemos até agora há pouco. Opção 1. Caption, opção 2. E é claro que como é texto, o texto não é obrigatório ser repetido, mas a gente toma cuidado para que isso tenha algum significado, certo? 1, 2, 3. Muito bem. E o que tem de diferente no Option Button em relação a opções que são diferentes em relação aos outros controles, certo? Ele tem aquela mesma propriedade Triple State que vocês veem, que eu expliquei para vocês no checkbox, vale a pena dar uma olhada, que qual seria o terceiro estado, né? Vocês viram agora que o comportamento padrão ele tem dois estados, selecionado ou desselecionado. Você tem um ou outro, né? Esse é um controle booleano, ou tem ou não tem. Isso é para você aprender que quando você está fazendo tutorial, você tem que desativar as notificações. Eu acho que eu faço isso aqui. Notifications. Vou desativar por 1 hora. Nada mais deve aparecer por enquanto. 1000 perdões. Não vai ficar mais pipocando mais nada aqui embaixo. Ou seja, o Triple State ele ativa um terceiro estado que seria não selecionado. Ou seja, eu nem passei por esse controle. Às vezes é interessante você fazer um tracking disso. Você fazer uma verificação, você saber se o usuário pelo menos passou por esse controle. Você sempre deixa ele selecionado no terceiro estado, que é o nem mexer aqui. Qualquer coisa que ele mexa, ele vai se transformar ou em valor falso, ou seja, não selecionado, ou no valor selecionado, funcionando do mesmo jeito que o checkbox. E alguma outra coisa, pessoal, acredito que não. A própria natureza do controle Option Button faz com que ele se comporte da maneira diferente do checkbox. Como eu já falei de checkbox no vídeo anterior, e se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista. Eu vou colocar 3 checkbox aqui. E é claro, da mesma forma que o checkbox, o Option Button ele vem com um label embutido, né?
Não precisa colocar um label para dar significado a ele. Vamos dar uma formatada, alinhar e o helicóptero continua passando aqui em cima, pessoal. Mil perdões, tá? As opções do Option Buttons elas são únicas, enquanto as do checkbox elas podem ser várias ou nenhuma, ou mais de uma, ou somente uma, tanto faz. O Option Button ele não tem essa opção, ok? E olha, tá aparecendo, nossa, preciso ver o que esse TeamViewer tá fazendo. Não tem como desativar, pessoal, temos que viver com isso por enquanto. E assim funciona o Option Button. E para pegar o valor, pessoal, é simples, você precisa ver qual que é o Option Button que está com o valor verdadeiro, e se um tiver com o valor verdadeiro, nenhum mais haverá. O que eu recomendo que vocês façam é o seguinte, para que vocês saberem quem foi selecionado aqui, vocês mapeiem o clique de todos esses caras. Na verdade não é o clique não é uma boa opção. O clique sempre vai alterar o estado dele, mas se ele estiver desabilitado, o clique, se ele estiver invisível, ou dependendo do estado que você quer trabalhar nele, o clique vai ser ativado e não é o que você quer. O que você quer é o On Change. Essa é a opção que você quer. E como eu já havia comentado com vocês, já falando mais uma vez de VBA, a associação entre o evento e o controle se dá pelo nome da função. Ou seja, só o fato de eu ter copiado, colado e mudar isso aqui, ter mudado o nome dessa sub para a opção 2, quando o Option Button, opção 2 for clicado, é que esse evento aqui vai ser disparado. A associação acontece por nomes, pelo menos no VBA. Em outras linguagens um pouco mais novas, digamos, o VBNet, por exemplo, a associação acontece por um outro mecanismo. Você não precisa nem ter esse medo. Então, eu vou só colocar aqui um message box. Mi. Quem que é o Mi? O Mi é o próprio user form. Eu só uso o Mi para dar uma facilitada em eu ver todos os componentes que fazem parte dele quando eu dou contra espaço ou dou um ponto depois do Mi. Ok? E eu vou concatenar aqui um texto. Deixa eu dizendo o valor, ou melhor, né? A opção. E eu não estou conseguindo digitar hoje. Opção 1 foi selecionada. Mas eu só posso, aliás, foi selecionada. Na verdade não. Se fosse o clique eu precisava fazer eu podia fazer isso. Mas como é um change eu preciso verificar qual que é a opção desse cara. Muito importante, pessoal. O change acontece toda vez que a opção ela for alterada, não necessariamente selecionada. Não preciso ter clicado no botão para que o change fosse alterado. Vamos ver se acontecer? Eu quero ver se acontecer, que agora eu fiquei curioso. Eu tenho quase certeza que é assim que funciona. O valor da opção... Agora sim, voltamos. O valor da opção... Novamente, opção 1 é... E aí ele vai colocar isso aqui. Não quero no message box, eu vou colocar aqui no debug. .print. Debug.print, como eu já havia comentado com vocês, ele joga as mensagens aqui na janela de verificação imediata. Ok? Uma embaixo da outra. Eu vou fazer a mesma coisa para o 2. Só que é claro, aqui eu preciso mudar, que é a opção 2. E o Option botão vai ser o 2. A mesma coisa para o 3. E também fazemos a mesma brincadeira. Eu vou executar o fórum. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o VBA e vou jogar ele aqui do ladinho, para que a gente possa ver. Eu vou fechar a janela de propriedades por enquanto, porque tudo que for acontecer no debug.print ele acontecerá aqui. Acho que eu vou precisar fazer uma outra brincadeira aqui. Deixa eu só fechar esse form. Se não me engano eu preciso deixar também o Excel pela metade. Muito bem, funcionou, tá aqui o VBA. Opção 1, opção 2, opção 3. Vamos ver o que aconteceu aqui, pessoal. Vou lá na opção 2 e agora ela reage em praticamente todas. Vocês perceberam que na primeira vez que eu executei, somente um valor foi alterado. Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. O evento que eu estou mapeando é o change, não é o click. Lembre-se sempre disso. E o change significa que quando o valor do controle altera, ele é disparado. Não importa que seja o próprio controle que está alterando o seu valor, ou seja, quando alguém vai lá e mexe nele, por exemplo. E como eu havia mostrado para vocês,
Conforme eu clico num botão, as outras opções, se estiverem selecionadas, elas são automaticamente desselecionadas. Então, estão todas em branco. Quando eu clicar agora, nesse momento, na opção 1, somente o valor do controle 1 é que vai ser alterado. Então, nós temos somente um evento disparado, que é o que vocês estão vendo na tela. O valor da opção 1 é verdadeiro, porque ele está selecionado, que foi esse evento aqui que disparou. Agora, se eu clicar agora na opção 2, duas opções serão alteradas. A opção 1, que ela vai precisar voltar para falso, e a opção 2, que ela vai voltar para verdadeiro. Então, vamos ter mais duas linhas aqui embaixo. Mudou a opção 1, que agora de verdadeiro ela virou para falso, e mudou a opção 2, que eu acabei de selecioná-la, que vai agora para verdadeiro. E se eu agora selecionar a opção 3, quantos controles irão alterar? Eu acredito que 2 também, porque o 2 será alterado para falso e o 3 para verdadeiro. Exatamente isso que aconteceu. Eu vou agora, a partir de agora, acredito que somente mais 2 serão adicionados, que é o que é selecionado vira verdadeiro e o anterior vira falso. Ok? E assim temos uma forma da gente conseguir saber quem é que está sendo alterado naquele momento para fazer a captura de qual que é o controle que está, selecionado para aquele montante de opções. Por exemplo, aqui eu tenho a opção 1, 2 e 3, supondo que elas se relacionem a uma questão que eu estou fazendo para um determinado questionário. Vamos colocar aqui somente um exemplo. Janela de propriedades, vai ser o label título. E o que eu vou escrever aqui? Uma pergunta assim bem profunda. Você tem certeza? E aqui eu vou mudar para sim, não ou talvez. Elas são mutuamente exclusivas, ou seja, só posso ter uma ou outra. Agora eu tenho mais contexto e saberia dizer qual das opções foi respondida no momento em que eu for fazer algum trabalho no formulário, por exemplo. O que eu recomendo que vocês façam é o seguinte, pessoal. Como vocês viram, a opção change é quando eu quero saber o que está acontecendo, que valor que mudou ou não. Em todo caso, acho que faz mais sentido aquilo que eu havia explicado para vocês no começo. Talvez faça sentido talvez não, vamos colocar aqui uma certeza. Sim, faz sentido você mapear a propriedade click, porque no caso a propriedade click, se alguém conseguiu clicar no seu botão, no seu opt button no caso, opção 3, vou mapear o 3. Ok, tá tudo aqui. É porque ele conseguiu selecioná-lo. E se ele conseguiu selecioná-lo, então ele é a resposta que eu estou esperando. Ele é a resposta que eu estou esperando saber para a pergunta que eu estou fazendo. Muito bem. Eu vou colocar eu vou colocar uma caixa de texto aqui embaixo. Ou melhor, um label. Vou colocar um outro label. LBL, título resposta. Isso seria como eu utilizaria o controle aqui, pessoal. E novamente, voltando às origens do porquê eu estou criando esse tutorial. É para dar para vocês uma ideia de como o controle funciona e qual que é a funcionalidade mais básica que você pode fazer dele. Não necessariamente tudo que o controle faz, ou se essa é a melhor forma ou a única forma de trabalhar com ele. Essa é uma das formas. Aí vocês, a partir do momento que vocês começam a entender um pouco mais os controles, vocês podem fazer como vocês quiserem, né? A resposta selecionada foi ou é, né? Esse aqui vai ser um título de resposta, por exemplo. E aqui eu vou ter a resposta selecionada, um outro label. LL resposta, que eu vou colocar como valor padrão nenhuma, certo? Posso até colocar ele aqui mais à direita. E aí, com a questão de layout, pessoal, fiquem à vontade, eu não sou designer. E as poucas vezes que eu tentei não tive muito sucesso. Agora vou mapear a função click, né? E vou dizer lbl resposta.caption é igual. Aí, como eu estou na opção 1,
Eu nem vou me dar o trabalho de escrever. Eu vou dizer opção 1.caption, que é o texto que aparece no próprio botão de opção. Eu vou fazer a mesma coisa para o clique dos outros botões. Agora, como eu não preciso mais do change para ver o que está acontecendo, eu vou apagar o change de todos para deixar o código um pouco mais limpo. Só me interesso agora pelo clique. Porque se o usuário chegou a clicar no controle em si, né, aqui é o 2 na verdade, e aqui é o 3. É porque ele selecionou, e se ele selecionou, aquela opção passa a ser verdadeira, porque as outras serão selecionadas como falso automaticamente. Certo? Abri o form, a resposta selecionada por enquanto é nenhuma. Cliquei no sim, é sim, no não é não, no talvez é talvez. E isso está sendo mapeado pelo clique, e as outras opções são automaticamente desselecionadas quando você clica em outra, porque essa é a natureza do Option Button. Aí começamos a enfrentar alguns pequenos problemas que precisaremos resolver. Por exemplo, aqui eu criei uma questão, certo? Eu vou deixar aqui a resposta mais para baixo, para ter o espaço. E vamos supor que eu quero uma outra pergunta aqui do lado, né? E vou criar mais ou menos a mesma estrutura, né? Um pouco de paciência. Título, pergunta 2. Pergunta 2. E que teremos mais option buttons aqui. Certo? Option button 1, option button 2, option button 3. Muito bem. Alinhamos todos eles através do menu formatar, alinhar à esquerda. Muito bem. Tudo isso funciona. E aqui teremos a opção, seria OPT, que é do controle, né? OPT, vamos chamar de pergunta 2, opção 1, para identificar bem o controle. Pergunta 2, opção 2, que tudo se relaciona à segunda pergunta. Pergunta 2, opção 3. E vamos lá. Opção 1 de 2. Ou vamos, sei lá, replicar as mesmas coisas, porque como é texto, na propriedade caption, tanto faz. E melhor, não sei. Para ser um pouco diferente. Certo? Vou alinhar essas duas aqui também. Alinhar à esquerda. Vou alinhar tudo à esquerda. Muito bem. Agora eu vou ser um pouco mais preguiçoso e vou pegar esses controles aqui. Isso aqui seria o LBL título resposta 2. E por enquanto esse aqui é o LBL resposta 2. Resposta 2. É isso? Acredito que sim. Agora vou executar esse formulário e vamos ver como ele se comporta. Certo? Tenho duas perguntas. Aqui você formataria melhor para que isso ficasse melhor apresentável. E eu vou lá. Tenho aqui a resposta 1, a resposta 2 e por aí vai. Ops, esquecemos de mapear os eventos desses rapazes aqui. E ao contrário do LBL resposta, eles alimentarão o LBL resposta 2 com os seus próprios valores. No caso é pergunta 2 underscore, certo? Vamos ver se isso aqui está certinho, tá bom, certo? Porque tudo isso se relaciona à pergunta 2. Temos a opção 3. Muito bem. Certo? Ou seja, a resposta da pergunta 2 está sendo mapeada, enquanto a resposta da pergunta 1 também está sendo mapeada, mas temos um problema. Qual foi o problema que aconteceu? Olhem que quando eu selecionei qualquer opção aqui na pergunta 1, a pergunta 2,
foi automaticamente desselecionada, porque para o form, todos os option button estão no mesmo contexto. E isso não é bom. E aqui que nós temos duas formas de resolver esse problema. A primeira delas, e a mais fácil, eu diria que é a mais fácil, não vou chamar, a mais elegante é a segunda, que eu já vou mostrar para vocês, é através de frames. Frame é esse controle aqui que vem do português quadro, que quando eu coloco ele aqui, ele cria esse pequeno bloco que tem um nome no começo e tem aqui um quadrado que fica em torno de alguns controles que você pode colocar aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Coloquei o quadro aqui, abri espaço para que esse quadro fosse colocado e agora eu vou pegar todos os controles da primeira pergunta e vou jogar aqui dentro. Certo? Vou pegar esses caras aqui e vou jogar para cá. Primeira coisa que o frame te dá. Tudo que você coloca dentro dele, você passa a arrastar juntamente com ele. Então, para organizar controles, o frame é uma maravilha. É uma beleza. Porque, às vezes, você precisa arrastar uma série de controles ou precisa fazer algum alinhamento. Basta que você coloque o foco daquilo que você quer organizar dentro de um frame, faça a organização ali dentro e aí quando você precisar arrastar isso para algum outro lugar, o frame toma conta. Porque o frame é um tipo de controle muito parecido com o form, que ele pode abrigar outros controles. Uma coisa que eu vou falar para vocês, que já vou comentar com vocês logo mais. E aí o frame também ele elimina, por exemplo, a necessidade de você ter um controle label aqui só de pergunta. Eu posso usar o frame, eu vou chamar aqui de FRM pergunta 1. E o caption dele eu vou chamar de pergunta 1. Era uma outra pergunta, né, chamada Você Tem Certeza? Pronto. Não se faz mais necessário você ter um controle só de label para fazer uma representação. E claro, você tem a chance de dar uma categorizada, né, uma contextualizada nos controles que estão ali dentro. E quando você faz isso, eu acredito que já deve estar funcionando. Os option buttons, olha, eles já não interferem mais uns dos outros. O frame ele separou isso num contexto completamente separado e continua funcionando da mesma forma. E é claro, para fazer a coisa ficar bonita, eu vou colocar um outro frame e vou colocar aqui dentro. Também elimina a necessidade de perguntas do título, né? Por exemplo, vou dar um FRM pergunta 2. Pergunta 2, que é o título do frame. Aí não precisa ficar necessariamente um em cima do outro, pode ficar um embaixo do outro para dar uma cara de questionário. Aí é questão de layout, vocês escolhem como vocês querem organizar o de vocês. E poderia ser, por exemplo, um form de questionário. Vamos pegar aqui o user form e o caption a gente muda para questionário. Executa o form novamente e o que temos aqui? Um formulário de perguntas, pessoal, cujas respostas eu estou pegando através do evento clique, como eu já mostrei para vocês aqui. E vocês poderiam, por exemplo, não alimentar a resposta, como alimentar uma variável global que ficaria aqui em cima. Por exemplo, de resposta 1 as string, que seria uma variável em contexto global para o formulário, e ele armazenaria qual que é o valor da resposta, no caso da resposta para a pergunta 1, o que é muito fácil quando você está trabalhando com options buttons, porque somente uma resposta por pergunta. Se você precisasse de mais de uma, aí a brincadeira seria outra e não está no contexto desse vídeo, ok? A segunda forma, né, de você resolver esse problema seria a seguinte. Vamos supor que eu tenho essa série de perguntas, eu vou fazer um copiar e colar aqui fora. Eu não preciso dar nomes para mostrar esse exemplo para você, ok, pessoal? Ops. Não é isso que eu queria fazer. Vocês voltem para cá. E vocês voltem para cá. Muito bem. Eu preciso alinhar vocês à direita. Esquerdas, né? Não consegui traduzir isso aqui, mas está esquisito. Esquerdas, né? Estranho. Muito bem.
E eu vou colocar um título aqui só para a gente saber que estamos falando de coisas diferentes. Eu vou praticamente voltar à estrutura anterior. Título aqui. Não preciso dar nome para demonstrar o exemplo. Vou apagar isso aqui depois, né? Vamos chamar de pergunta 3. E vamos chamar de pergunta 4. Provavelmente aqui fora, do lado de fora dos frames, pergunta 4. Teremos o mesmo problema que tivemos quando todas essas opções aqui estavam fora de frames, né? Entre um e outro estamos tranquilos, porém entre um e outro temos aquele mesmo problema. O clique não está mapeado, certo, pessoal, para atualizar a resposta aqui, mas não é o que estamos querendo fazer. Como é que eu faço então para resolver se eu não quero usar frames? Frames não são uma opção para mim por uma questão de layout, por exemplo. Existe uma propriedade de Option Button que também serve para checkbox, pessoal. Não sei qual que é a função do checkbox, mas que se chama Group Name, seria o grupo nomeado. Todos os options que estiverem com o mesmo group name, que no caso eu selecionei esses 3 primeiros e vou chamar ele de pergunta 3. E esses 4 que estão aqui embaixo, vou chamar de pergunta 4. A partir do momento que os Option Buttons fazem parte de um mesmo grupo definido pela propriedade Group Name, eu mando executar esse form e acredito que aquele primeiro problema deixou de existir. Ó. Um não afeta o outro. Somente afeta Option Buttons que estiverem dentro do mesmo Group Name. Se um deles aqui não tivesse, ele poderia ser selecionado mais de uma vez. E tem praticamente o mesmo efeito que o frame teve quando eu coloquei os controles dentro de um frame. Mas se frame, por exemplo, não for uma opção para você, você está dando manutenção em algum formulário e não dá para colocar um frame ali, então você usa Group Name e o problema está resolvido. E aí, a partir daí, pessoal, vocês ficam à vontade para fazer a manipulação de dados como vocês quiserem. Propriedades particulares que o Option Button tenha, aí daí para frente é muito relacionado ao visual mesmo, como ele vai aparecer, habilitado, desabilitado, mesma coisa que vale para todos os outros controles que eu expliquei, é um checkbox que praticamente força você ter uma opção única selecionada dentro de um grupo determinado, que a gente pode separar ou no contexto do formulário inteiro, ou por frames, ou através da propriedade Group Name, como acabou de ser mostrado, ok? Simples assim. Sim, o Option Button é para ser simples e a gente acabou falando de 2 controles em 30 minutos. Não quero me prolongar mais, é disso que o Option Button se trata, pessoal. Acredito que o próximo controle que vamos falar é Combo Box e esse vídeo sim vai ser comprido. Vocês sabem exatamente por quê. Pessoal, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.